Oi amigos, oi amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Cardão, aqui do canal Del Festinha aqui no YouTube. Estamos aqui para mais um vídeo. A minha voz está um pouco assim, mas é porque eu fui mexer nos livros antigos. Estavam bem cheios de poeira e eu inalei essa poeira e aí eu tô um pouquinho gripada, né? Tô atacada da alergia, como fala, eu não sei bem o nome. Então hoje a gente está aqui para fazer um vídeo, que é o vídeo especial de autismo, todo sábado aqui. Eu espero que vocês gostem. Vamos deixar o like, né, para quem gosta do vídeo. Compartilhem o vídeo, porque é sempre importante divulgar o autismo, né? A gente sabe que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Só sabem o nome. Acham que o autismo é dos filmes e, na verdade, o autismo, a maioria dos filmes, pelo menos, não tem muito a ver com o autismo. Só sabe o que é autista mesmo quem passa por isso, quem vive ou quem estuda sobre isso, né? Mas ali, na realidade, com a pessoa autista, é bem diferente. Então, vamos lá. Eu peguei essa matéria no site cuidadospelavida.com.br, que eles falam sobre comportamentos repetitivos, autismo, né? Que é o nosso assunto aqui. Então, vamos lá ao vídeo, né? Desculpa que tá bem, agora acho que vai melhorar. Vamos lá. Os pacientes com autismo apresentam comportamentos repetitivos, que são definidos como estereotipias motoras. São movimentos sem funções específicas, que podem aparecer em momentos aleatórios, sem uma justificativa. Eles podem assumir ainda um papel de regulação sensorial. As estereotipias motoras do transtorno do espectro autista podem acontecer em momentos em que o indivíduo está feliz, como forma de manifestar esse estado, ou em momentos de estresse, na tentativa de aliviar a sobrecarga sensorial, por exemplo, afirma a psiquiatra Luciana Stout. Essas estereotipias podem comprometer a vida do paciente à medida que prejudicam o seu contexto social e escolar, distraindo não apenas a pessoa que faz o movimento, mas também os demais colegas em diversos ambientes. Isso tende a levar a um isolamento social ou dificuldade de sociabilização. Também pode ser prejudicial caso a estereotipia se apresente em forma de autoagressão, como bater a cabeça na parede ou se arranhar, por exemplo, acrescenta. Existem formas de tentar controlar o aparecimento desses comportamentos. Uma delas é a utilização de cartões indicativos com cores. Nesse caso, quando for mostrado o cartão vermelho, é porque o comportamento ou o local são inadequados para a ação. Quando for mostrado o cartão verde, a criança pode fazer um movimento sem prejuízo. Isso faz com que ela vá aprendendo e, com o passar do tempo, consiga fazer sozinha esse controle. Essa é uma das formas que podemos atuar quando existem as estereotipias, mas cada criança responde de uma forma. Portanto, cada caso deve receber uma intervenção específica, mas as medidas de controle comportamental costumam ser eficazes nesse caso. Vale ressaltar que nem toda estereotipia precisa ser tratada ou impedida de continuar, afirma a médica. A estereotipia, né, ela pode ser o movimento, né, o movimento, geralmente eles fazem aquele movimento de dar tchau para si mesmo. No caso do Davi, ele pode gritar, né, ser ensurdecedor. Isso realmente dentro de uma sala de aula é muito difícil. Que mais que pode ser? Ele girar, né, ao redor de si mesmo, ficar girando.
entre outros, né? E aí, esse comportamento restritivo, nós sabemos que nós temos 3 tipos de autismo, né? Pelo menos é como alguns médicos, não vou dizer todos, tá? Mas é como a maioria dos médicos tendem a diferenciar o autismo, né? Eles chamam de autismo de nível 1, autismo de nível 2 e autismo de nível 3. Alguns podem chamar como o autismo de nível 1 como leve, autismo de nível 2 como moderado e autismo de nível 3 como severo, certo? Para vocês poderem entender um pouco aí do que a gente vai falar. Então, o comportamento restritivo e repetitivo nos 3 sinais de autismo. O nível 1 é um nível que necessita de suporte, por causa do foco intenso, né? O hiperfoco, né? Que a gente já falou nos vídeos aí. A criança ou adulto autista nesse quadro costuma ter dificuldade para trocar de atividades, né? Por exemplo, então, gente, achei aqui uma coisa para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu botar só a tela aqui, rapidinho. Então, vamos supor que a sua criança, o seu coisa tá bem sujinho, tá com poeira aqui, porque o Davi brinca muito com isso, né? Eu já quis jogar fora, porque já tá velhinho, mas ele não deixa. Então, é isso aí que temos para hoje. Se sua criança tiver o hiperfoco nos números, né, ou nas letras, o que for, né? No caso aqui são os números. O que quer dizer ele ter dificuldade de trocar de atividades, né? Ele tá assim, ele viu, ele pegou isso aqui e está assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá ali, brincando com os números. Ele vai contando, ele vai fazendo aqui o hiperfoco. Aí tem uns, né, como o caso do Davi, que ele vai 1, 2, 3, pode ser inglês, pode ser espanhol, a língua que for, né? A gente sabe que os autistas têm facilidade com línguas, então a gente não pode tirar isso aqui da ideia. Então ele tá lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Ele tá dentro da sala de aula, vamos fazer a suposição. Aí ele tá lá, brincando. Ele pode girar aqui, né? Que acho que é uma coisa que tranquiliza o Davi, né? Tem esse movimento giratório. E aí ele vai brincando e tá ali concentrado. E aí ele tem que trocar de atividade, né? Por exemplo, a professora, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu acho que vamos lá. A professora deu a gente vai fingir, tá, gente? Ela deu esse pratinho para ele brincar, vamos supor, né? Ele tá com isso aqui. Ele deu pratinho para fazer alguma tarefa, alguma atividade, né? Vamos fazer uma suposição. E aí, essa criança vai ter uma dificuldade de trocar dessa atividade que ele estava fazendo para essa. Então, a sua independência acaba sendo limitada por problemas por organização e planejamento. Esse é o autismo de nível 1 ou leve, como preferir chamar. O nível 2, ele já necessita de um suporte substancial. Alguns podem chamar como moderado. Os comportamentos atípicos interferem com o cotidiano da pessoa numa grande variedade de ambientes e acontecem com frequência suficiente a ponto de serem óbvios para observadores casuais. O autista aqui chega a apresentar aflição para mudar o foco ou ação. Então, a mesma situação, ele vai estar lá com o foco dele. Ele vai estar lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai contar nos dedos. Ele vai fazer tudo o que tiver que fazer aqui, vai ficar girando aqui a roletazinha, né? Acho que é a roleta que chama. Ele vai ficar aqui, e a professora vai chegar do outro lado e vai oferecer isso aqui para ele brincar. Mesmo que seja que eu não tenho nenhuma colher nem nada, já tem uma caneta aqui. Mesmo que seja uma coisa qualquer para ele fazer assim, né? Mudar para música, vamos supor assim, né? Para ficar mais fácil de entender.
e ele vai ter uma grande dificuldade de sair para cá, né? Ele vai ter uma dificuldade. Ele vai chorar, ele vai ficar nervoso, é o que está escrito ali. Ele vai apresentar uma aflição para mudar o foco ou ação. Ele não vai querer sair daqui para cá, né? Ele vai ficar aqui e aí ele vai chorar. Algumas vezes ele pode entrar em crise e algumas vezes não, tá? E aí você vai ter que chamar a atenção dele na outra coisa, tipo, você vai ter que realmente fazer assim, talvez a atividade, e mostrar, olha, Davi, olha que legal, vamos bater aqui, ó. Olha, vamos pegar aqui com a mão. E é assim, tá? Esse é o autismo moderado. Dei o exemplo do Davi, a princípio é o diagnóstico dele. A gente vai ter aí, em novembro, o médico vai fazer um diagnóstico complexo, mas eu acho que, gente, não adianta a gente querer enxergar que ele é leve e ele não ser, tá? A gente tem que enxergar o que ele é. Ele disse pra gente que severo ele não é. Mas a gente tem que enxergar o que ele é, certo? Independente do diagnóstico, gente. O que importa é que ele é autista e a gente tem que cuidar dele. Fazer o que pode e o que não pode para ele melhorar. Então vamos ao outro. O diagnóstico e os tratamentos ainda dependem se a pessoa apresenta condições associadas, né? Tem essa questão também. Isso a gente vai conversar, mas primeiro eu vou falar sobre o nível 3. O nível 3 é o que necessita de um suporte muito substancial. O indivíduo nesse ponto do espectro tem uma dificuldade extrema de lidar com mudanças, no geral, sentindo grande aflição quando precisa trocar de atividades. Os seus comportamentos repetitivos já interferem marcadamente em todas as esferas da sua vida, né? Então, é quase como um moderado. Só que o moderado, você ainda consegue distrair e ele, de repente, aceitar. Mas no severo, é difícil, muito difícil isso aqui, né? Mudar desse para esse. Ele vai ficar aqui e vai ficar aqui. E aí você vai ter que ter muita paciência, muita conversa, muita coisa para que ele mude para esta atividade aqui. Finge que isso aqui é uma caneta, é uma colher, qualquer coisa, gente. Finge que isso aqui é um tambor e a criança vai brincar de música naquela hora. Entendeu? Então, essa é a diferença. Eu sei que assim, na teoria, é difícil a gente entender. Mas na prática, você vai com o tempo, não é assim, da noite pro dia, porque vai ter uma hora que você vai dar, que ele vai estar com isso aqui e ele vai querer trocar isso aqui facilmente. Mas tem hora que não vai ser assim. Principalmente, você vai ter que saber que, por exemplo, às vezes a gente tem que aproveitar o foco, entende? Por exemplo, ele aqui está no hiperfoco dele. E aqui tem uns bichinhos, né? Aí você pode mostrar para ele, olha, isso aqui são os piratas, olha que legal. Você pode também, eu já fiz muitas vezes para o Davi, em algumas atividades que ele tinha dificuldade de fazer, colocar umas letras aqui, ou até os números mesmo, né? Cola aqui com fita adesiva ou qualquer coisa, ou você faz com caneta de tinta permanente, deixa secar, né? Antes de lavar, não deixa não, porque isso aqui é plástico, vai manchar tudo. Então você arruma uma dessas canetas de tinta permanente, deve custar aí uns 4, 5 reais no máximo. Não sei se mudou, né? E aí você escreve aqui as letrinhas ou os números, o que a criança gostar. E aí vai ser mais fácil de você trocar daqui para cá, independente do grau. Sempre vai ser mais fácil. É lógico que o moderado e o severo vai ter uma resistência. No caso do severo, uma resistência maior. Mas a gente tem que saber que... Como é que eu posso dizer? Ele não pode ficar só aqui e nem só aqui. Entende? Ele tem que ter outras experiências. Então a gente tem que fazer de um jeitinho que ele consiga mudar daqui para cá, né? Que ele está fazendo aqui e daqui. E aí você diz assim, por que ele não pode ficar só aqui? Você já imaginou se na nossa vida a gente chegasse na escola e a gente só aprendesse isso aqui, né? Você chega, não digo a escola, até em casa, né? Você tá lá na sua casa.
Aí você tá com esse brinquedo aqui. Aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O dia inteiro. O que você vai aprender com isso aqui? Você vai aprender que os números, você vai aprender que roda aqui, você vai aprender essas coisas. Mas você não vai aprender, por exemplo, que com isso aqui você faz uma música, ó. É uma outra atividade. Por isso é que a gente tem que saber, como profissional, como mãe, como pai, como uma pessoa que está responsável pelo autista, que a gente deve mudar sempre a atividade, né? Não é você falar assim, a criança está lá fazendo isso aqui, você vai pegar, vai tirar e vai botar o outro. Não é assim. É tudo na conversa. É lógico que a criança, até uma certa idade, ela não compreende. Tem que usar palavras fáceis para que ela possa compreender. Mas, com paciência, com tudo, a gente consegue, gente. Eu sei que é difícil, às vezes a gente chora, às vezes a gente acha que a gente é a pior mãe do mundo. Mas a gente consegue. A gente consegue. Certo? A gente... ele não gostou desse. É porque ele não gostou desse, gente. Tem aqui, ó, esse aqui que eu fiz até, essa água que acalma, né? Que ele nem usa. Usa esse. Não gostou desse? Eu acho que tem aqui o pote, olha. Esses potes aqui é uma maravilha, gente. Tem que ser de plástico. E aí você bota um feijão. Não quer gastar feijão, né? Bota miçanga, bota areia. Qualquer coisinha que você tenha dentro de casa, gente. Já vira, ó, um chocalho. É porque eu não tenho nada aqui. Vou botar, eu não tenho aqui. E eu não queria parar para esse vídeo não ficar mais extenso. Mas você bota aqui qualquer coisa, pode botar até biscoito, gente. A criança vai gostar de fazer um barulhinho, um chocalhinho, entende? É usar a nossa criatividade. É cansativo, é difícil, mas a gente consegue, tá? Vai ter dia que a gente não vai conseguir. Mas vai ter dia que você vai se orgulhar, tá certo? Um dia pelo outro. Às vezes vai ter uma semana que você não vai conseguir tirar daqui para lá, né? Mas um dia você vai conseguir. Então esse dia é o dia da sua vitória. Então, para não ficar maior do que já está, eu vou terminar aqui a minha parte. A diferença na intensidade dos sintomas do autismo, além da presença de outras condições associadas, como TDAH ou a síndrome de Savant, são os principais fatores considerados pelo especialista em TEA na hora de montar o tratamento de um paciente. Cada pessoa com autismo também vai se desenvolver no seu próprio ritmo, e cada família vai lidar com o cotidiano do distúrbio do seu jeito. Todo esse conjunto vai influenciar como cada autista se relaciona, se expressa e se comporta. Por isso acreditamos muito na frase, aí no caso foi a matéria que escreveu, né, do Dr. Stephen Shore, conselheiro da organização Autism Speaks, Autism Speaks. Se você conhecer uma pessoa com autismo, você apenas conheceu uma pessoa com autismo. É o que eu falei. Cada um é diferente. Certo? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Uma ótima semana aí que vem por aí, né? Um ótimo final de semana. Hoje é sábado. Não esquece, se você não for inscrito, se inscreve, porque isso me ajuda o canal a crescer, ajuda ao YouTube entender que meu conteúdo é relevante, passar para outras pessoas. Deixa seu like, me ajuda também. Se você puder deixar um comentário, nem que seja um bom dia, eu não fico triste, tá? Eu sei que às vezes a gente tem a vida corrida e às vezes não tem tempo nem de deixar uma mensagem. Não precisa ser nada rebuscado, gente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu já fico feliz. É só para ajudar o conteúdo a ter relevância e que mais pessoas possam aprender sobre o autismo, tá? Beijinhos e até a próxima. Tchau. Não tô botando a mão, gente, por causa da questão do corona, tá? Isso aqui, eu ainda vou gravar o vídeo. Isso aqui, eu ainda não higienizei, então tem que tomar cuidado, né? Tchau, gente.